com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno entre os benditos. Eu sou o missionário evangelista Antônio Aparecido Antunes, daqui da cidade de Vilene, estado de Rondônia, o portal do Amazônia. Hoje, domingo, 8 de 3 de 2026, 8 de março de 2026. Às 12 horas e 40 minutos no horário de Manaus, capital do Amazônia. Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor para nós dar no contínuo o trabalho de ensino de hoje, né? Trabalho de ensino do Monte Sinai e União Mundial, revelação do Sinai e União Mundial, né? Vamos dar 3 benditos em nome do Senhor, um bendito em nome do Pai, um bendito em nome do Filho e um bendito em nome do Espírito Santo. Né? Quero que diga comigo, Israel, o Brasil e o mundo. Grita forte, Israel, bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para o Pai, vamos dizer para Jesus Cristo de Nazaré. Bendito seja o nome do Senhor. Dizemos para Jesus Cristo de Nazaré, vamos dizer para o Espírito Santo de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vamos dizer, o Senhor é a minha bandeira. O Senhor é a minha bandeira. Vamos dizer, o Senhor tem vencido por nós. O Senhor tem vencido por nós. Mas graças a Deus que nós deu a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Hein? Vamos, glória a Deus, aleluia. Vamos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que maravilha, né? Por isso estamos alegres. Que grande coisa o Senhor nós fez por nós. Então vamos para a oração, né? Primeiro, a que nós mais estamos nesse estado é de oração. Nosso país está levado por uma corrente de maligno. Não só o Brasil, mas o mundo. Então o povo santo se encontra em grande batalha, em grande luta, para escapar da garra do inimigo, da besta que levantou para destruir os mansos da terra, os pobres, os aflitos, né? Então, vamos orar ao Senhor, vamos orar para todos os patriotas do Brasil e do mundo, principalmente para a família Bolsonaro, que administra, que são presidente de nosso país, conselheiro de nosso país, são a esperança de nosso país brasileiro. É a nossa esperança. São como a nossa bandeira. E também o Donald Trump e toda a América, todos os países, não só a América, mas todos os países que temem ao Senhor, que buscam a presença do Senhor, que buscam endireitar a vereda, como o São João Batista falou, endireitai o vosso caminho, endireitai a vereda. Ele mandou pegar as veredas tortuosas, caminhos errantes, ignorados, mas mandou endireitar. Então, o anjo do concerto se levantou para defender o Brasil, como já dei ensino no vídeo passado. O anjo do concerto é os americanos e todos os patriotas que se encontra no estrangeiro dando amor também. É o anjo, o corpo do anjo na terra, fazendo o corpo do anjo se ajuntando, um corpo, como é um corpo da prefeitura, um corpo do exército, um corpo da marinha, um corpo da aeronáutica, um corpo de Cristo na terra, o corpo do concerto, o anjo do concerto. São todos esses que são pessoas de bem. Pessoas que não desejam pecado, não desejam maldade, né? Então vamos orar para que Deus abençoe e dê força para nós vencer esse mundo, né? Vamos
Vamos levantar nossas mãos ao céu e vamos orar ao Senhor. Senhor, Jesus Cristo Nazareno, Filho do Deus bendito, neste momento te peço pela tua santa e infinita graça e misericórdia, que levante as tuas mãos santa, poderosa, ensanguentada, que foi cravada sobre a cruz do Calvário, diante das nossas mãos, diante das nossas mãos, também ao teu servo, Davi Miranda, o seu servo, Domingos Barbosa Miranda, Davi Miranda também, teu servo, Senhor, profeta ungido do Senhor, defensor conselheiro do Brasil, o Senhor recolheu. Que esses santos que se encontram debaixo do teu santuário, Senhor, clamando por justiça, socorre nós, Senhor. Somos teus servos também aqui. Em grande número, Senhor, te pedimos ao Senhor que venha nos socorrer, que venha nos abençoar. Estende as tuas mãos santas e coloca sobre a cabeça de todos os patriotas no Brasil e no mundo, nos estrangeiros, Senhor. Tudo aonde se encontra o povo da direita, o anjo do concerto possa passar, Senhor, marcando a cada um, Senhor, como foi no dia de Moisés, ungindo os umbral das portas, ungindo os veículos de transporte deles, ungindo a casa deles, Senhor, abençoando tudo quanto eles possuem, seus animais, a fazenda deles, Senhor, o qual seu inimigo, adversário, está indo, Senhor, com motosserra, com exército de bandidos, bandoleiros, Senhor, bandoleiros brasileiros, quadrilhas de terroristas, tomando as fazendas, tomando os animais, derrubando as casas com motosserra, cortando de uma serra, derrubando com máquina, apanhando fogo, jogando as famílias no meio da rua, fazendo grande destruição, grande desgraça, Senhor, fazendo com os pobres e dos trabalhadores, meu, aquelas pessoas, Senhor, que todos os dias, Senhor, não tem esquecido de orar ao Pai Nosso, tem clamado ao Senhor, ó Pai, que habita no céu, nas alturas, na extremidade do céu. Estende tuas mãos, sim, Senhor, olha para o teu povo, sim, Senhor, abre a tua boca, Senhor, e dê um brado de salvação, de libertação para os teus santos, para os teus pequeninos na terra, o teu povo escolhido, para os pobres, humildes, aflitos, necessitados, mulheres, crianças, Senhor, que foram desamparados, caminhões foram tocados fogo, incendiados. Imagina, Senhor, o coração desse proprietário, desse homem brasileiro de trabalho, Senhor, que toda a vida honrou a pátria, honrou o país, nunca fez desfraude, nunca roubou uma agulha de ninguém. Agora vê o caminhão dele, a máquina dele, sendo queimada pelos terroristas da maldita lei brasileira, Senhor. Da maldita lei brasileira inventada nesses dias agora, feitas por esses homens corruptos. Não a lei que preserva infinito, a lei eterna que veio do Senhor, o qual o Senhor é a edificação e a destruição está na terra, está no Brasil. Sim, Senhor, esteve também, Senhor, ali na Venezuela. Te agradeço, Senhor, pela força que o Senhor deu para os teus servos, Senhor. Teus filhos foram lá, prenderam o presidente da Venezuela, Senhor, levaram para fazer delação. E Venezuela foi liberta. Os venezuelanos estão chorando de alegria, de contentamento, se jubilando diante da tua presença. Enquanto aqui no Brasil, quantos estão chorando de tristeza, de agonia, porque foram tirados da sua propriedade, do seu campo de trabalho e foram jogados no meio da rua. Senhor, até quando vem a nossa injustiça? Senhor. Sim, meu Deus, realiza, te peço justiça, Senhor, o
qual prenderam o presidente Jair Messias Bolsonaro, Senhor. Injustamente, Senhor, sem nenhum délito, Senhor, sem confirmação nenhuma, sem nada aprovado, Senhor, por falsas mentiras e falsas calúnias os terroristas puseram ele no Brasil. Agora, Senhor, faça pagar, Senhor, por todos os danos morais na sua presença, Senhor, na sua presença. Seja o Senhor o juiz eterno. Entregue ele, Senhor, para que eles possam pagar até o último centavo do prejuízo que deram à população. Até pelos mortos, Senhor, pelos homicídios dos que mataram no Covid-19, com essa enfermidade artificial buscada, Senhor, na Europa. E com grande mentira, Senhor, aplicaram veneno tóxico, remédio passado de dosagem, nos pobres e inocentes, quais corria para se prevenir, dizendo se prevenir, para que a gripe não me mate. O veneno estava no posto de saúde pública, nos hospitais públicos, Senhor. Por ordem desses bandidos, bandoleiros, terroristas, assassinos. Senhor, até quando esses homens ficam no Brasil, Senhor, e não são levados por uma força mundial para ser corrigidos, Senhor? Até quando, Senhor? Dê força, Senhor, para os americanos, dê poder para os americanos, Senhor. Dê autoridade, Senhor. Dê técnica, Senhor, para que eles possam, Senhor, que eles possam prender esses homens, que eles possam se corrigir, que eles possam limpar, Senhor, prender esses narcotráficos de drogas, esses cartéis de drogas, Senhor, de maldição que vem matando a humanidade, Senhor. Esses tráficos que se encontram no Brasil, Senhor, correndo em delivery de um lado para o outro, Senhor. Esse transporte de drogas, Senhor, quebra esses laços de demônios, Senhor, de terroristas, de tráfico e terrorista, e seja entregado nas tuas mãos. Coloca as tuas mãos também sobre a cabeça do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, e vai queimando do alto da cabeça até a planta dos pés todo mal, toda enfermidade, toda infecção, da emídula dos ossos para fora, seja lançado para fora. Todo mal seja queimado, seja destruído, seja carbonizado, seja alojado, seja desaparecido, seja banido, pelo poder do nome e da fé e do sangue de Jesus Cristo de Nazaré. Unja todos os medicamentos sendo aplicados sobre o teu servo, Senhor. Unja todos os aparelhos sendo utilizados sobre o teu servo, Senhor. Unja o leito onde ele está sendo internado. Unja o doutor, a doutora, a enfermeira que vem cuidar dele. Unja o assistente ao lado dele e todos os familiares dele, Senhor. Todos os patriotas que oram, Senhor, a esses benefícios, Senhor. Todos aqueles que estão contritos de coração, Senhor, assistindo essa cena, Senhor. O teu servo, Senhor, sendo levado, Senhor, preso, cativo, Senhor, em cativeiro, por mão de bandidos corruptos, de homens que se venderam, autoridade que se venderam pelo maldito do dinheiro, Senhor, roubado. Quebra o laço do ladrão, Senhor, e desse dragão que subiu o mar para destruir o nosso país. Seja preso, seja lançado em cadeia, no nome santo e amado de teu unigênito Filho, Jesus Cristo de Nazaré, o Filho do teu amor, a geração do teu Espírito Santo, aquele que é bendito e que é eterno, que vive e que reina para todo o sempre e para eternamente. Amém. Amém. Pega na mão do seu irmão e diga: receba a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.
O Senhor ainda vai dar vitória para o Brasil. O Brasil é amado. O Brasil é uma peça do coração de Jesus Cristo Nazareno. O Brasil é uma das válvulas do coração de Jesus Cristo Nazareno. Por isso, o Senhor comprou por preço do sangue dele. E o Brasil, os americanos, uma grande parte dos estrangeiros também, da direita, tem sangue de Cristo na veia. Por isso que ama a direita. Não dá prejuízo para ninguém, não destrói patrimônio alheio, não rouba o que é alheio, porque tem Deus no coração e tem sangue de Jesus Cristo na veia. Então vamos para a leitura da palavra de Deus. Hoje eu quero dar um ensino sobre a formação do homem. Para falar do homem, das mulheres, dos seres humanos na face da terra, homens, mulheres, crianças, como foram nascidos e como somos gerados, e como vivemos e como procedemos a nossa vida, como somos transformados. Então, meu prezado, hoje vai ter esse ensino. Então vou ler. Vamos para o livro de Salmos 51. Eu quero pedir desculpa ao internauta, que esses dias foi dado corte na programação, porque o aparelho estava sem galeria, né? sem armazenamento na galeria, não foi possível, né? A gravação, foi cortada a gravação. Agora que eu consegui ir lá embaixo, no centro é longe, um pouco do centro, fui lá e ajeitei, então agora vai ter, né? Hoje vai ser a gravação completa. Então vamos para o ensino, vamos ver se hoje nós conseguimos levar o ensino completo. Salmo 51, vamos lá. Vamos para o ensino da formação do homem. Muita gente está falando, por exemplo, cientista diz que o homem foi formado do macaco, né? Gerado do macaco. Não é bem assim não. Não possamos estudar para falar mentira. Isso é uma pouca vergonha para os estudantes acreditar nisso, né? É pouca vergonha diante de Deus, sabe de onde for. Para desprezo e vergonha eterna. Que acredita na mentira e vai pregar a mentira. Por que não examina no livro do Senhor? O livro do Senhor está batendo asa aí que nem borboleta para todo lado, para todo mundo aprender. E é de graça. Deus nunca cobrou uma aula dele. Deus nunca cobrou para ensinar ninguém. Jesus Cristo nunca cobrou. Está no seu poder, no poder da sua mão. E no livro de Salmo está registrado assim, no capítulo, versículo 1, Salmo 51, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga a minha transgressão, segundo a multidão da sua misericórdia. Lava-me completamente a minha iniquidade, purifica dos meus pecados, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que os teus olhos parecem mal, para que seja justificado quando falares puro, quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado aqui. É formado do macaco, né? É nascido do macaco, a geração do macaco. Está escrito aqui, ó, em iniquidade foi formado e em pecado concebeu a minha mãe. A sua mãe é uma macaca? Não é? Então você não é geração do macaco. Ninguém pode dizer isso. E nem conformar com isso, que
e a geração do macaco, porque aqui está escrito, explicando certinho. Eis que ama a verdade no íntimo, no oculto, me fez conhecer e saber. Conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face nos meus pecados. Apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance para fora da tua presença. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Deus não lançar fora da presença e não retirar dele o Espírito Santo, o salmista pediu, porque o homem sem o Espírito Santo, ele está com outro espírito de bicho. E aonde que o homem já vem da geração do pecado. Qual o pecado? É o bicho. É o bicho. O homem, em segunda instrução de ensino, o homem é gerado de um verme microscópico. É um verme gerado de um verme. E o que é verme? É bicho. Verme é bicho. Segundo o ensino, foi resgatado por a doação de filho de Jesus Cristo, pela doação do sangue dele. Foi doado o sangue como nós possamos doar o sangue a um doente, acamado, entre a vida e a morte no hospital, nós doamos o nosso sangue, e o nosso sangue deu certo, levanta o doente. E assim o Senhor Jesus Cristo fez, derramou o sangue dele para nos salvar. Batemos o sangue de Cristo e temos a vitória pelo poder do sangue de Cristo. A maior arma que existe em cima desta terra chamada mundo, arma salvadora, alma salvadora, chama-se sangue de Cristo. A maior arma salvadora. Fui assaltado 9 vezes como guarda civil, investigador, detetive e guarda civil. 9 vezes se humilhei debaixo de uma arma, pesado por cima de mim, levei tapa na cara, não reagia, que estava cheio de clientes entrando e saindo, e também sem ordem, como crente agora, comerciante, não podia reagir 9 vezes. E numa dessas aconteceu as 8ª das 9 vezes, deu na hora que a minha mulher estava ali, minha esposa estava ali. Naquela agonia eu nunca repreendi um deles. A mulher levantou a mão, ele colocou a arma na cabeça dela, levantou a mão. Me cobre com teu sangue, Senhor, o Senhor te repreenda, Satanás. Caiu os assaltantes todos, caiu. Levantaram o sangue. Irmão, você me desculpe, nós não vamos fazer mal a vocês não, nós sabemos que vocês é crente, nós só quer o dinheiro, só quer o dinheiro. Não, mas você quer o dinheiro, então guarda essa arma, leva o dinheiro. Não precisa estar com essa arma apontada na cabeça dos outros. Né? Como é que eu vou apontar a arma na cabeça da minha esposa? Isso é errado dizer assim. E quem derrubou não foi ela, foi o sangue de Cristo, o poder do sangue de Cristo, a maior arma que existe. Derrubou 3 homens armados, foram pro chão, pela mão de uma mulher. Uma mulher crente, serva do Senhor, ungida do Senhor. Então, está escrito aqui. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, sustenta-me com um espírito voluntário.
Então ensinarei aos transgressores o teu caminho, e aos pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará eternamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Porque te não compraze em sacrifício, senão eu vos daria, tu não te deleite em holocausto. Os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado e coração quebrantado e contrito, e desprezará a Deus. Abençoe, Senhor, a Sião segundo as tuas vontades. Sacrifica os muros de Jerusalém. Então te aguardarei de sacrifício de queimada, então se oferecerão novilho sobre o teu altar. Amém. E aí, né? Versículo 19, de 1 a 19, tá vendo? A geração do homem foi em todo o pecado. Vamos para o livro de Salmo, né? Estamos aqui no livro de Salmo, vamos ler primeiro o livro de Salmo. Salmo 90. Salmo 92, versículo 6, somente um versículo. O homem brutal nada sabe, o louco não entende isso. Versículo 7. Brota o ímpio como a erva e floresce todos que praticam a iniquidade. Mas para serem destruídos para sempre. Mas tu, ó Senhor, és o Altíssimo para sempre. Que é isso? Tem assim, né? Salmo 92. Vamos para o Salmo 73. Salmo 73, vamos ver o que está escrito. Salmo 73, versículo de 1 a 14. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quando a mim os meus pés quase se desviaram, pouco me faltaram para que se escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos e ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho com outras gente, nem são afligidos com outros homens. Pelo que os soberbos os cercam com um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados e de gordura superabundante. A imaginação de seu coração são corrompidos e trata-se maliciosamente de opressão. Fala arrogantemente.
ergue a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e as águas de copos cheios se lhe espremem. Dize como sabe Deus, ou há conhecimento no Altíssimo? Interrogação. Ele diz, como sabe Deus? Interrogação. Como conhece o Altíssimo? Eis que estes são ímpios, todavia, estão sempre em segurança e se lhe aumenta a riqueza. Mas, na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Amém. Até aqui no versículo 14, né? O ímpio, ele não tem aperto na posição, deixa eu ver, até 14, até o 21, deixa eu ver aqui, ó. Pois todos os dias tenho afligido e castigado minha alma até amanhã. E se eu dissesse também, falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos, quando passava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugar escorregadio e tu os lançaste em destruição, como cai na desolação, quase num momento fica totalmente consumido de terrores. Como faz com um sonho é o acorde, assim o Senhor, quando acordar, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picada nos meus rins. Tá vendo? Aqui está o versículo 21. No Salmo 49, vamos ver o que está escrito, Salmo 49. No Salmo 49, versículo 1 a 14, vamos ver o que está escrito. Ouve isto, vós todos os povos, inclinai os ouvidos, todos os moradores do mundo, quer humilde, quer grande, tanto rico como pobre. A minha boca falará da sabedoria e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola e decifrarei o meu imagno da harpa. Porque temerei eu por dias maus, quando me cercares a iniquidade dos que me armam cilada? Interrogação. Aquele que confia na sua fazenda e se gloria na multidão da sua riqueza, nenhum deles de modo algum pode remir o seu irmão ou dar a Deus o resgate deles, pois a redenção da sua alma é caríssima e o seu recurso se esgotaria antes. Por isso tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção, porque vê que os sábios morrem e que perece igualmente o louco e o que perece igualmente o louco, e o bruto deixa a outro seus bens. Os seus pensamentos anteriores é que a sua casa seria perpétua e a sua fazenda e a sua habitação de geração em geração. Dão às suas terras seus próprios nomes, todavia o homem que está em honra e não permanece, antes é como os animais que perecem. Tá vendo? O homem
Sem Deus, ele é como um animal que perece, como animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura, contudo a sua posteridade aprova a sua palavra. Como a ovelha são enterrados e a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura na sepultura se consome, porque por não ter mais onde morrer. Está vendo? Vai mesmo, rico, pobre, tudo vai para a mesma morada, para a mesma sepultura, e é contado como animais que perecem. Então não adianta o homem confiar naquilo que tem. Muitos vivem roubando, tomando, saqueando, desobrigando os outros, tomando fazenda, tomando terra, lançando os outros na prisão, inocente na prisão, fazendo injustiça. A hora dele chega e às vezes, muitas vezes, o castigo começa na terra e acaba não só no inferno, do inferno por lago de fogo e enxofre, porque enquanto o homem não se arrepende e não faz, não é nada escrito no livro da vida do Senhor das boas obras, da má obra, é tudo por lago de fogo e enxofre. Não tem o direito nem de ver a Deus, segundo a Escritura, não tem nem de ver. Para ver o Senhor tem que nascer de novo, para ver. Para ver, tem que nascer de novo, da água e do Espírito, segundo o ensinamento de Cristo. No livro do Santo Profeta Jó 25, de 1 a 6, vamos ver o escrito. Santo Profeta Jó, capítulo 25, versículo 1 a 6. Então respondeu a Bildade, o suíta, e disse: como eles estão o domínio e temor, e faz a paz às suas alturas. Porventura tem o número dos seus exércitos? Interrogação. Porventura tem o número do seu exército? Interrogação. Pergunta. Para quem não se levanta a sua luz? Interrogação novamente. O profeta perguntando a Deus: como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce da mulher? Está vendo? Lá não falou, o salmista não falou que tem nascido em pecado? E em pecado concebeu a minha mãe. Geração do pecado. O homem é geração do mal, do pecado. Depois que é resgatado com a sua própria vida, o seu próprio ser, o homem próprio, com a sua própria obra, ele se resgata, ele se lava no sangue de Cristo. Olha, até a lua não resplandece e as estrelas não são puras aos seus olhos, quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um bicho. Não é o que eu falei? O homem é um bicho. Quanto menos o homem que é um verme, e o filho do homem que é um bicho, que é gerado do verme. Microscópio. Então, microscópio. Essa história de dizer que é geração de macaco, parece com macaco, idêntico com macaco, filho de macaco, isso é de tramposo da época de história de tramposo, mentira, invenção, médicos, inventores de males, segundo diz o Senhor, são médicos, inventores de males. Santo Profeta Jó, capítulo 11, versículo 12. Vamos ver o que está escrito, capítulo 11, versículo 12.
Mas o homem vã e falto de entendimento, sim, o homem nasce como uma cria de um jumento morto. Como é que nasce o homem, meu irmão? Como é que nasce o homem, minha irmã? Aqui, Santo Profeta Jó, capítulo 11, versículo 12, li novamente, você vê. Mas o homem vã, falto de entendimento, até quando ele não tem entendimento. Olha como é que ele é, até quando ele não tem entendimento. Até quando ele não tem entendimento, como é que ele é. Mas o homem vã, falto de entendimento, sim. O homem nasce como uma cria de um jumento, o monte. Está vendo? O homem nasce como uma cria do jumento, o monte. Mateus, no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, escrito no nosso irmão Mateus, capítulo 7, versículo 6, vamos ver o que está escrito? São Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis ao cães coisa santa, nem deite aos porcos vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vós despedaços. Como é que é o homem? Como é que é o ser humano sem Deus? Hã? Como é que é o homem sem Deus? Aqui é não Deus cães. O homem sem Deus é cães. Eu já fui em igreja, tem resgate animal. Eu fui numa igreja onde saudar as pessoas fugiram com muito. Fizeram passar vergonha, porque diziam que não ia me dar um abraço por causa que eu tinha cuidado demais de cachorro dele, mais de todo que cuida. Minha esposa cuida do resgate e eu também ajudo a cuidar, faço tratamento com o médico, faço aplicação de medicamento e vivo junto com eles, porque são doentes, eu tenho que estar junto com eles 24 horas para cuidar deles. Então, o ser humano, o homem cães, ele quer ser mais do que um animal. Ele não é, segundo a Escritura diz que ele é o homem, o ser humano é um animal. Ele pode ser espiritualmente, quando ele se converte, se ele se converter mesmo, ele passa a ser maior espiritual. Mas o homem não é mais do que um cachorro. Para Deus, não tem mais valor do que um cachorro, que um animal. Todos os seres viventes na face da terra têm o mesmo preço. Todos é comprado pelo sangue de Cristo. Então o homem, quando ele chega achando que ele é mais do que um gentil, ele não é. O animal é gentil. O animal não tem esse termo, não tem nada para pagar diante de Deus, e nós temos que pagar. Não dê aos cães coisas santas, nem deite aos porcos vossas pérolas. O ser humano desobediente na face da terra, que não obedece a Deus e não quer saber da vitória da palavra de Deus. Ele é cães e porcos. Esses homens que andam lançando, como esse que lançou o Bolsonaro na prisão, é um cães e um porcos. Mas não é esse porco que dá gordura de fritar, não, dá toicinho de fritaça, delícia, de coisa de nós come, se alimenta, isso é santo. O porco que ele vai criar uma capa preta para aguentar fogo, 1000 anos no lago de fogo, no inferno. Então, meu prezado, ele vai ter que adquirir essa capa
preta para aguentar fogo, segundo o ensino do Senhor Jesus Cristo. Sabe, onde o fogo nunca apaga e o seu bicho nunca morre. Seu bicho nunca morre. Vai desejar a morte muitas vezes. Muitas vezes desejando a morte, mas não tem mais a morte, ele tem que ser lançado vivo. E não é bom. Se ele não morre, então ele está vivo. É que nem está aquele povo que desobedeceram a Moisés, está no fundo do mar, ele está vivo, está lá. Segundo a Escritura, diz que ele se move no fundo das águas. Estão vivos, porque Deus não liberou para eles a morte, Deus não permitiu a morte. Eles são em cadeias. Enquanto Jesus Cristo não vir para tirar esse povo do fundo do mar e lançar no lago de fogo e enxofre, que age para a eternidade, estão vivos no fundo, estão na cadeia das águas, no fundo do mar. Outros estão vivos na cadeia das nuvens, das trevas, da escuridão. Veio para pregar o Evangelho e desobedeceu ao Senhor. Amou mais o pecado do que o Senhor, do que a Deus. Deus deu o poder para subir. Chegou nas trevas, tufo. Fica aí, agora dentro. No céu você não entra. No meu paraíso você não entra. Fica lá fora até um determinado juízo. Deus é Deus. Deus é reto. Então o ser humano, sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós somos vermes, somos um bicho, somos cães, somos porcos, como está escrito. Aqui em São Marcos, capítulo 9, versículo 42 a 50, vamos ver. São Marcos, capítulo 9, versículo 42. Qualquer que escandalizaram destes meus pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que pusesse ao pescoço um nó à funda e fosse lançado no mar. Se a tua mão te escandalizar, melhor é para ti entrar na vida aleijado do que tendo as duas mãos e ires para o fogo que nunca se apaga, onde seus bichos não morrem e o fogo nunca apaga. Está vendo? Se os teus pés se escandalizar, melhor é para ti entrar concho na vida do que tendo os dois pés ser lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde seus bichos nunca morrem e o fogo nunca apaga. Está vendo? E assim, todas as peças do seu corpo, todos os membros do seu corpo, melhor é não ter que ser escandalizado e ser lançado no lago de fogo que arde para a eternidade, e o seu fogo nunca apaga, e o seu bicho, que é a sua própria pessoa, nunca morre. E o homem sem Deus é bicho. Por isso que você falou assim. Por isso que eu falei que vai receber um corpo de bicho, uma coroaça de bicho, que fogo não corrompe. E não é esse fogo santo não, que tem aqui na terra. É fogo para mais de 1000 graus. Fogo de Deus derrete pedra. O daqui não derrete pedra. Deus escreveu com a ponta dos dedos dele nas pedras, escreveu os 10 mandamentos. Imagina lá que fogo é esse? O fogo de Deus, não é fogo que vai lá, ninguém vai um cível qualquer vai lá para o fogo, não. É o fogo de Deus. Aqui em Gálatas, capítulo 5, Gálatas, capítulo 5, versículo 13, 14 e 15, 3 versículos. 13, 14 e 15, vamos ver o que está escrito. Porque vós, irmão, fosse chamado
a liberdade. Não use então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros com caridade, porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vós mordes e devoras uns aos outros, vede, não vós consumas também uns aos outros. Está vendo? É cães ou não é cães? O homem que desdobra da caridade e vai fazer a maldade, que vai escarnecer, tirar a vida, consumir o poder. Aqui está. Que a lei, porque toda a lei se cumpre numa só palavra: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Tá? Se cumprir isso, está cumprindo a lei de Deus. E quando o homem se lança para tirar a vida dos outros, para massacrar, para matar, para destruir, para roubar, para lançar os outros em prisão, idosos, para fazer o mal, ele é o que ele é? Ele é porcos e cães. Porco, mas não é porco de casa, como eu ensinei. Porco do diabo e cães do diabo, o mais declarado esse cães. Vampiro. É vampiro, porque ele atrai o sangue inocente, espírito de Judas, canhoto. Ele vai ter que dar conta. Judas Iscariote vendeu Jesus Cristo com mentira e com engano para adquirir moedas. Achou que melhoraria de vida. O final dele foi pendurado, se arrebentado numa corda, mas perdeu a salvação. Eu já escutei crente falando: ai, mas porque Judas não é tão mal assim não, Judas foi perdoado. Mentira, rapaz, examina mais a escritura, rapaz, toma jeito. O próprio Senhor falou com os homens quando estavam castigando ele: o maior pecado tem este que me entregou a vós. Ah, Pilato não teve pecado não, Pilato lavou a mão, ele inocentou. Lavou para depois sujar de novo, entregar Jesus Cristo na mão do outro rei para ser morto, crucificado, trocou por Barrabás. Pilato também, no profundo do poço, do abismo, no lago de fogo e enxofre, lavou as mãos, abandonasse a presidência. O homem, quando ele presta, ele deixa o cargo, ele deixa tudo, ele deixa até uma nação, mas ele não pratica um crime, um erro contra o inocente, um erro. Ele abandona tudo. O que Jesus Cristo falou? Aquele que amar a sua mulher mais do que a mim, não é digno de mim. Aquele que amar o seu filho mais do que eu, seu pai ou sua mãe mais do que eu, não é digno de mim. E Pilato trocou Jesus por Barrabás, trocou Jesus pelo outro rei que foi entregado. Jesus Cristo, pelo outro rei, para ser julgado, para ser condenado. Então, de todo jeito, ele está condenado. Aqui em Zacarias, Zacarias capítulo 14, versículo 12, vamos ver o que está escrito. Zacarias capítulo 14,
Zacarias capítulo 14, versículo 12. E esta será a praga com que o Senhor ferirá todo esse povo que guerrear contra Jerusalém. Está vendo? Quem que vem julgar o povo segundo a ordem de Deus, segundo o conserto de Deus? O povo de Jerusalém, de Israel, Jerusalém, essa região para lá que eu não conheço, não sei nem falar direito, mas de lá que vem o juízo. Está escrito aqui, ó. Essa será a praga com que o Senhor ferirá todo o povo que guerrear contra Jerusalém, e a sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhe apodrecerão os olhos na sua órbita. Os olhos vão apodrecer dentro da órbita, da cova do olho, vai apodrecer. Dentro da órbita, e lhe apodrecerão a língua na sua boca. Está vendo? Apodrecerão dentro na órbita e a língua apodrecerão dentro da boca. Já imaginou isso? Já imaginou? Ah, mas isso não vai acontecer. Vai. Se não estava escrito aqui. Se o Espírito Santo de Deus mandou escrever, porque vai acontecer. Esse dia que o homem vai desejar a morte e não vai ter a morte mais. Esse dia que o homem vai desejar que o paredão de pedra cai em cima dele. Ainda que caia, não morre, fica preso embaixo do paredão de pedra, mas não morre, porque não é hora, não é dia ainda. Que nem o povo que fala, diz que está preso no fundo do mar, assim será preso também o malfeitor, o ímpio, o homem maldito, o homem bicho, o homem satânico, que dá, em vez de dar lugar para Deus, dá lugar para o Satanás, para fazer o mal. Então, esses tipos de homem ainda serão. Esses tipos de homem ainda acontecerá. Que os olhos dele vão apodrecer dentro da órbita e a língua apodrecer dentro da boca. Aqui em Apocalipse, Apocalipse 22, versículo 15 e 16. 15 e 16. Ficarão de fora os cães. Não é o que eu digo? Os cães vão ficar de fora, o mal, cães gulosos, que diz o profeta Isaías. Cães gulosos, não tem isso, dinheiro que enche a barriga dele, rouba, até os infernos, mas não enche, não satisfaz. Ficarão de fora os cães gulosos, e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os que homicídio, mataram o povo no convite 19, idolatria que fizeram no carnaval também, né? Seus ídolos ficarão de fora, seus idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Diz que é pai do pobre e ama os pobres, e só vai cometendo a desgraça, a destruição. Ficará de fora esses homens maus, corruptos. Não tem paz com Deus. E nunca vai ter, nunca modifica de vida, nunca se arrependa, porque não tem lugar para arrependimento, porque a maldade no coração dele é mais do que possa ser perdoado. Como disse o Caim, falou para Deus, assim eles também estão. Aqui no Santo Profeta Isaías, capítulo 14, versículo 11, vamos ver o que está escrito. Já foi derrubada no inferno a tua soberba. Olha a soberba deles, o grandão, o rei do mundo, o supremo. Aqui ó, o supremo aqui ó, o lugar do supremo aqui ó.
que faz maldade com os outros, maldoso aqui, que lança os outros na cadeia para morrer lá, na cadeia judia, espanca da sentença ultrapassada de limite, que o Brasil nunca deu, nem no estrangeiro nunca foi dada essa sentença. Esse capa preta, juiz capa preta, mas é capa de demônio, não é capa de lei nem de santidade. É o demônio capa preta, diabo capa preta. Já foi derrubada no inferno a tua soberba, com o som do teu alaúde, né? Fala grosso. Ei, eu sou, sou fulano. Eu sou bom. E os bichos debaixo de ti se estenderão. A cama dele será de quê? Cama de bicho. Forrado de bicho. E vamos ver o cobertor dele? E os bichos te cobrirão. Vai ficar numa posição muito boa. Vai passar um tempo determinado. Um lugar muito bom. Comido de bicho. Os bichos estenderão debaixo dele e os bichos cobrirão. E vivo, não é morto, não. Vivo na cama de bicho, comido pelos bichos. O Senhor falou, o Senhor é um lançador de fogo, nunca apaga e os bichos nunca morrem. E aqui também está assim, é bicho. O profeta Isaías viu isso aí. Malfeitura sempre comida de bicho. Presta atenção, esses meus ensinamentos. Espero que sirva de orientação para muitos se consertarem diante do Senhor, né? Se arrepender da maldade e correr aos pés do Senhor para que não caia nessa maldição, nesse tempo, essa maldição fora de Cristo, esses castigos, né? Da grande tribulação. Eu quero deixar uma bênção para todos os países internacionais, principalmente para Israel, para os Estados Unidos, para a América, para todos os homens que estão guerreando para o bem do nosso país, conservação para a direita, para a conservação dos santos e dos santos profetas e da palavra de Deus e de todas as boas obras da terra. Todo esse povo que estão, esses governadores, né, de lá, Johnny Trump e todos os outros que comandam aí, que eu não sei o nome deles, que Deus abençoe a todos, né? Que Deus abençoe a Israel, os Estados Unidos, a América, Deus abençoe Portugal, Deus abençoe a Espanha, Suíça, a Inglaterra, Deus que abençoe também a África do Sul e do Norte, todo o continente da África, Deus que abençoe a Alemanha, a Polônia e todos os outros países, o qual não lembro agora, né? Também o Japão, a China, a Síria, Michele, Paquistão, Indonésia, Paquistão e todos os países aí, também que os países que ainda não conhecem o Senhor. Vou deixar uma bênção para todos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno, entre os benditos, reine em vosso coração desde hoje para todos sempre e para eternamente. Amém. Amém.